Olá, quem mora no Espírito Santo convive com uma grande diversidade cultural. Temos aqui muitos descendentes de italianos, alemães, libaneses, entre outros, né? Você sabia que o município de Santa Maria de Jetibá abriga a maior colônia pomerana do mundo? Os primeiros pomeranos desembarcaram aqui em 1859. Foram 27 famílias vindas de Hamburgo, na Alemanha. Hoje vamos conhecer um pouco do papel da mulher pomerana na construção de uma cidade e, por que não, do nosso estado, né? Para isso, nós temos a honra de receber na nossa casa, vem para cá, a Marineuza, que é a secretária de Cultura de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigada. Prazer é todo nosso. Vamos nos sentar. Eu queria começar, né, conhecendo um pouco da sua história, dos seus antepassados. Quem foi que veio de lá? Os meus antepassados, quem vieram foram os meus bisavós, nessa primeira leva de 1859. Se estabeleceram na região de Caramuru, Santa Maria de Jetibá. E eu sou a quarta geração, então foram os meus bisavós que vieram. E como é o dia a dia, né, das mulheres pomeranas, principalmente? É um dia a dia muito corrido, porque a mulher pomerana ela tem muitas responsabilidades. A mulher é responsável pela casa e por todo o entorno da casa, pela educação dos filhos, por manter viva e repassar para os seus filhos a cultura pomerana. Então, por exemplo, a mulher pomerana ela dá conta de todo o serviço doméstico, acompanha o marido na roça o dia inteiro e é ela que determina qual vai ser o trabalho realizado durante aquele dia. É ela que na mesa do café da manhã diz, hoje nós vamos fazer isso. Então, de certa forma, ela tem um poder muito grande dentro da família também, que é o poder de determinar e de decidir quais serão as tarefas a serem executadas. Você foi criada dessa forma, trabalhando na roça, mas você é professora, trabalha fora e hoje também é secretária. Como é que foi isso, sair de casa para trabalhar? Na verdade, para os pomeranos, a educação é ponto primordial. Nós somos de uma cultura, de uma religião que é o luteranismo, seguidores de Lutero, e conforme os ensinamentos de Lutero, todo ser humano tinha que aprender a ler e a escrever. Então, para a família pomerana, a educação sempre foi muito importante. Construía-se a igreja e a escola concomitantemente. Então, muitas vezes a igreja funcionava na escola e a escola funcionava na igreja para que todos pudessem ler. Até 1930, nós não tínhamos nenhum pomerano analfabeto. Então a educação sempre foi primordial para o pomerano e assim que as famílias tiveram oportunidade de colocar os seus filhos para estudar, que tiveram acesso à escola, a gente estudava sim. E como é que era essa história de ir para a escola sem saber português? Como é que é isso? Você falou que foi para a escola com 7 anos? Com 7 anos eu aprendi português na escola. Era muito difícil a comunicação com os professores, porque os professores eram da Grande Vitória. Mas antes dessa época dos professores serem de fora, os professores eram da própria comunidade. E a educação era ministrada em língua alemã. Então a gente tinha uma facilidade maior de conversar com os professores. Quando os professores vieram de fora, foi um choque cultural muito grande para a gente, mas também para os professores, porque eles tiveram que se adaptar a uma situação diferente, a uma colônia diferente. Então foi muito complicado. Muitas vezes a gente precisava de intérprete, então os alunos que já estavam na 3ª, na 4ª série, eles ajudavam os alunos que estavam chegando na escola a se entender com os professores, a se comunicar. Então, eu queria perguntar sobre isso, né? Ainda hoje existe esse choque cultural, Marineuza, porque as meninas, por exemplo, a menina que chega na escola hoje
Porque a casa, a mulher pomerana, ela tem essa missão de perpetuar a cultura. Então, certamente dentro de casa se fala em pomerano. Sim, sim. Como que é essa primeira interação depois da criança na escola? A nossa agora, primeira língua, a nossa língua materna ainda é o pomerano. Nós ainda aprendemos e ensinamos os nossos filhos a primeira língua, o pomerano. Mas hoje já se tem um convívio social maior com a língua portuguesa. Então, esse choque é amenizado por isso. E a criança hoje também, ela não vai para a escola aos 7 anos de idade, ela vai para a escola já aos 4 anos de idade e às vezes até antes, porque hoje a gente tem educação infantil, a gente tem a creche, então tem todo um acesso. E também tem acesso aos meios de comunicação, aos eventos sociais onde se ouve o português, então o choque é bem maior. Mas nós temos ainda muitas crianças que aos 4 anos de idade começam a falar português. E é interessante, Sandra, eu queria falar, né? Eu, apesar de não parecer, sou descendente de pomerano também. Meu pai é de Santa Maria de Jetibá. E eu lembro, eu tenho uma memória muito viva, Marineuza, de quando eu ia visitar meus avós em Santa Maria, de ver as crianças conversando em pomerano. Eu não falava nada e nunca falei. Algumas palavrinhas a gente reconhece. Eu reconheço o pomerano e o alemão, que são coisas bem diferentes, né? Mas a minha lembrança muito, muito antiga era ver, por exemplo, os funcionários do meu avô, que tinham as crianças que estavam sempre tudo junto ali, trabalhando, sim, e falando só em pomerano, interagindo só em pomerano. Então, assim, isso quer dizer, eu tenho 46 anos, sei lá, 35 anos atrás, 40 anos atrás. Então, assim, é um passado muito recente. Sim. E hoje, que eu, como a vida deu volta, eu voltei para Santa Maria, a gente vê crianças falando em pomerano, isso não se perdeu. Não. E é uma língua falada, né, Marineuza? Sim. Não tem registro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que tá. Hoje nós temos o registro, sim. Hoje nós temos, inclusive, o PROEPO, que é a Educação Escolar Pomerano. O pomerano é ensinado como disciplina na rede municipal de Santa Maria. Então, hoje nós temos o pomerano escrito, nós temos muitas histórias escritas, mas nós temos um grande número de histórias que são só orais, que são repassadas das mães para os filhos. E uma regra, Neuza, nós, dentro das nossas casas, com nossas famílias, nós falamos pomerano. É uma regra. Muito bacana. Dentro de casa, nós falamos a língua materna, é a língua da família. Então, isso faz com que o pomerano se torne vivo. Para vocês terem uma ideia, hoje os meus netos são a 8ª geração. A 7ª, a 8ª geração. Nós estamos há 7, 8 gerações no Brasil mantendo viva a nossa cultura e a nossa língua. Então é um povo que tem uma força cultural muito grande. E como a mulher, né, Sandra? Sim, você vê ela falando como a mulher, ela tem esse papel fundamental de manter essa cultura, essa tradição, ensinar, porque como ela é responsável por toda atividade doméstica, além das atividades extra, né? Então a criança, ela vai aprendendo essa língua, como que você morasse fora do país, né? Sim. Você fala, por exemplo, português e dentro daquela cultura que você está inserido, você lá fora vai aprendendo a outra língua e a outra cultura. São duas culturas. Sim. Isso é enriquecedor e muito bacana como a mulher tem esse papel e os pomeranos me deixaram, agora você falando, uma lição. Quando é bem ensinado, né? Sim. 8 gerações. Quer dizer, quando você faz uma coisa bacana, quando você faz... Há uma consciência coletiva, né? As famílias estão integradas, né? Com um compromisso de manter a cultura. Isso é muito legal. E a força da mulher nessa cultura é bem bacana isso. E de certa forma... existe um orgulho muito grande do povo pomerano. A gente fala pomerano porque tem orgulho. A gente toca concertina porque tem orgulho da nossa música, da nossa história. A gente conta a nossa história porque tem orgulho. Meus filhos hoje estão no mestrado, no doutorado. Quando eles me ligam de dentro da sala de aula, com todos os doutores do lado deles, eles me ligam falando em pomerano. Porque é a nossa língua, é a nossa cultura. E isso não é porque alguém está impondo, é porque tem orgulho de falar dessa forma e gostam de falar dessa forma. Você podia falar alguma coisinha, né? Quem não conhece o pomerano, ela podia falar alguma coisinha em pomerano.
Faz o seguinte, a gente vai dar uma paradinha para os comerciais, depois nós vamos mostrar que essa história está registrada em livro. Eu vou te pedir para chamar os comerciais em pomerano, que tal? Wat zou ik je zeggen? Wimmer as hoge, wat Osterlühe wiese willen, wat ze heel wat am verkoop. Uau! É isso aí, gente. A gente já volta, tá? Vamos juntas, vamos juntas. Valeu. Estamos de volta falando da cultura pomerana no nosso estado. E essa história está agora registrada nesse livro aqui, ó, Mulheres Pomeranas. E nós temos o prazer de receber duas das autoras, né? São 6 autoras. Nós temos aqui a Josiane e a Claudete. Como é que surgiu, né, a ideia de lançar esse livro? Fala um pouquinho dele pra gente. Então, o livro Mulheres Pomeranas e Vozes Silenciadas, ele surge a partir de um projeto de pesquisa, no qual nós fomos a campo entrevistar mulheres pomeranas acima de 60 anos para elas contarem um pouco das narrativas de vida, da trajetória, das memórias que elas tivessem. A ideia era exatamente pegar essas mulheres que vivenciaram esse período em que tiveram as escolas comunitárias fechadas na região de Santa Maria de Etibá por conta da era Getúlio Vargas, que fez com que introduzisse escolas do Estado e as escolas na língua alemã, que eram as comunitárias vinculadas à igreja, foram fechadas. Então, foi uma pesquisa de narrativa, história oral, que depois transformou em livro. E aí, no nosso grupo de pesquisa, vinculado ao CNPq, nós buscamos parcerias. Uma das parcerias foi a autora Claudete, né? E aí o Erineu Festa, a professora Gerda e também o Ismael Tressman, que tiveram, né, junto com esse trabalho para transformar em livro. Professora, o que mais te chamou a atenção quando eu estava colocando isso no papel, né? O que mais te marcou, assim? O que me marcou foi o sofrimento. Assim, as marcas do sofrimento e da luta e da resistência dessas mulheres. Mulheres, assim, que queriam ir para a escola, mas não podiam, porque eram os irmãos que tinham preferência para irem para a escola. Os irmãos, os meninos. As dores de parto que elas passaram, porque não tinha médicos. Então, tem uma história que conta que ela ganhou o nenê em casa, em cima de uma caixa de frutas. Aquilo me marcou. Eu chorei quando li a história, né? E, ao mesmo tempo, essa força tão grande delas, porque são elas que transmitem a cultura, a língua, né? Vocês são as mulheres que transmitem a língua, a religião luterana e, ao mesmo tempo, todo o cuidado da casa, da vida, porque um termo muito importante é Land, né? Land não é somente a casa ou a terra, mas é tudo que, né, está junto com a casa. É a comunidade, né? E as mulheres são, na verdade, a gente podia dizer assim, no fundo é uma sociedade matriarcal. Mesmo que quem vai para a rua é o homem. É o homem. Você falou com a gente aqui em conversa que você é do Rio Grande do Sul. Sim. E que aqui em Santa Maria a nossa cultura ainda é mais enraizada. Nós temos a língua pomerana falada, né, pelas famílias e tal. E que no Sul isso acabou se perdendo um pouco, né? Porque nós temos vários lugares que tem, né, o pomerano. Sim. A minha suspeita, né, é que o processo de nacionalização do ensino, o processo daquele período histórico, ele foi muito mais brutal no Sul, período de Getúlio. Realmente, a proibição da língua foi brutal. Foi um decreto, né, de 1938, de agora não se fala mais somente português. Isso foi brutal, muito mais forte lá no Rio Grande do Sul. E aqui eu acredito que, como ainda eram comunidades muito interioranas, né, no interior, o processo foi mais lento. E com isso se permaneceu muito mais a cultura pomerana, a língua pomerana. Então, a minha suspeita é que são processos históricos, né, que levaram a isso. E pela fala de vocês, eu tenho a impressão de que as mulheres, elas trabalham mais do que os homens na cultura. Como é que é isso? Bem, de acordo com os depoimentos
registrados nesse livro, isso ficou muito claro e muito marcado, que elas têm uma rotina muito pesada, que elas não têm intervalos, elas trabalham de manhã até a noite na propriedade rural com agricultura. Ou as ancestrais trabalhavam, né, porque é um livro de memórias, então elas contam tanto da vivência delas quanto do que elas sabem a respeito das avós, das mães. Mas, agregado a isso, ficaria então o serviço doméstico e o cuidado com os filhos. Então, é como se nesse momento em que elas cuidavam dos afazeres da casa à noite, então os homens da casa não teriam aí uma obrigação correlativa. Eu queria fazer uma observação aqui. Ainda hoje, né, quem vai a Santa Maria percebe assim durante o dia a presença de muitos homens agricultores em Santa Maria, que eles estão lá para ir ao banco, para fazer negociações e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Essas mulheres estão em casa, porque elas não fazem esse papel de negociar aquilo que ela produz. Queria que você contasse um pouquinho, que tem um pouquinho aí no livro também, né, Josi? Nos depoimentos elas falam das vivências e nós temos aí um capítulo de conclusão que ficou muito marcado, né, Claudete, que elas, na verdade, são as organizadoras do espaço, como se elas fossem as administradoras da propriedade. Então, enquanto tem, muitas vezes, um pai, um marido, um irmão à frente dos negócios que comercializam suas produções agrícolas ou que vão ao banco resolver coisas, elas estão em casa cuidando de todo o trabalho que está ali junto com funcionários ou junto com os familiares. Então, tem até uma parte interessante que a gente observou, nós duas conversávamos, de que então cada família, porque é muita agricultura familiar, isso é muito marcado, cada família bem organizada, ela tem ali sutilmente a marca da organização dessa mulher. Ela que, na verdade, impulsiona essa organização, porque precisa, né, cuidar dos detalhes, cuidar dos afazeres, né? Eu tenho conversado com a Marineusa, por exemplo. A Marineusa é um outro tema, mas são os rituais também, né, do povo pomerano. E eu tenho questionado um pouco o ritual do casamento, que ainda quando se entrega a carteira, se entrega para o homem. Então, eu acho que a cultura ainda é bastante marcante, né? É uma cultura ainda bastante... Peraí, professora, não entendi, me ajuda. Como assim que entrega a carteira para o homem? Existe todo o ritual do casamento, antes do casamento, né? Que se chama quebra-louças. Uhum. Eu tive a oportunidade de participar, de ver alguns quebra-louças. É um outro tema que seria um outro momento, mas só para... A gente tem que ir em Santa Maria, já entendi. Para entender um pouco essa cultura, né, que foi perguntado. E me parece que isso tem a ver também com esse ritual, porque o que eu observei, né, no ritual são entregues vários objetos para o casal, né, e a carteira ainda é entregue para o homem. E eu acho que isso influencia na sua observação. Que ainda, por exemplo, você assim, quem vai negociar o dinheiro? O dinheiro, você assim, é poder, né? Quem tem uma carteira na mão, né? Então, mesmo que elas tenham... Mas eu achei interessante sua fala. Agora você me fez lembrar de uma coisa. A mulher, na verdade, é o cérebro dessa família. Sim. Isso eu já entendi. Ficou claro, né? Isso ficou claro. Uhum. É ela que pensa, ela que organiza, ela que dá ordens. E isso mostra a força dessa mulher pomerana. Como essa mulher é resiliente, como ela é centrada, né? Agora, por outro lado... Vou falar uma coisa pra senhora, eu gostei disso. Que aí o marido vai pra rua, ele negocia, fala, bota o preço direito do meu produto, que eu tô trabalhando muito aqui. Então, assim, às vezes a gente não vê também, eu entendo que deva ter violência doméstica, eu entendo que isso tudo é uma comunidade, quem estuda um pouco da história dos alemães, dos italianos, são muito dados ao álcool. Então a gente sabe que existe isso. Mas de uma certa forma, você vê como que uma cultura foi tão preservada graças à influência da mulher. Sim. Não é isso? Exatamente. Bom, essa mulher é virtuosa.
Exatamente. E bacana, eu gostei desse título, né? Mulheres Pomeranas, Vozes Silenciadas. E vocês agora estão dando voz, né, a essas mulheres através do livro. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. E a gente vai continuar no próximo bloco, né, com mais cultura. Vem música por aí, tá bom? Ah, nós estamos na Câmara de Cá. A gente já volta. Vamos juntas. Estamos de volta aqui no ritmo da cultura pomerana. A música é algo muito marcante nessa cultura. E olha que demais que nós temos aqui no estúdio agora, gente. Mulheres, na verdade, meninas tocando. Fala pra mim o nome do instrumento. Concertina. Concertina e... Acordeão. E acordeon, gente. A concertina é um instrumento normalmente tocado por homens, né? E nós temos essas meninas aqui que vieram tocar e mostrar um pouco do instrumento pra gente. Vou pedir a Glenda, né, Glenda? Pra já tocar essa música aí pra gente ouvir. Fala um pouquinho, que música é essa? Essa é a música que os pomeranos tocaram quando eles vieram no navio pro Espírito Santo. Que bacana, toca aí um trechinho pra gente. Então, gente, em Santa Maria, quem anda por lá, esse é um som muito comum, né, na cidade. E eu queria que a Viviane falasse um pouquinho. Nós estamos com 3 meninas aqui, nascidas em Santa Maria, que tocam esses instrumentos, geralmente tocados por homens. E são as únicas, né? Não é isso, Viviane? Como é que é isso? Não tem mais menina? Cadê a meninada para tocar esse instrumento? Sim, tem algumas que estão começando a aprender e tem algumas mulheres que já tocaram bastante. E agora a gente está dando continuidade. Graças a Deus, o povo lá, os clubes estão contratando bastante a gente. Elas fazem shows. Com certeza. E a gente vai firme para preservando a cultura. Então toca aí um pouquinho. O que você vai tocar aí pra gente ver? Olha, eu vou tocar a música As Mocinhas da Cidade, uma parte em português e a outra em pomerano. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Daí mecas von der Stadt, sie so hübsch und dansa gaut. Daí a mecas von der Stadt, sie so hübsch und dansa gaut. Ik heb dans dein Mal mit deiner hübschen Mecca, sei ja für mich sehr gaut. Ik heb dans dein Mal mit deiner hübschen Mecca, sei ja für mich sehr gaut. Demais, né? As mocinhas da cidade são bonitas e tocam bem, gente. Gostei disso. E deixa eu te perguntar, aliás, para as 3, né? O que levou vocês a decidirem aprender a tocar concertina? Eu aprendi porque eu achava bonito. Alguém da família? Ninguém da minha Ninguém, família vocês? Alguém da família? O tio e a tia da minha mãe tocam. Quer dizer, tocavam, né? Legal. Não tocam mais. E também a gente toca para preservar a cultura pomerana, né? Muito Porque bacana. se a gente não tocasse, Ó a força quem das tocava? mulheres aí para levando a cultura adiante, né? Agora falta você. O que você vai tocar pra gente? A dança dos noivos. A dança dos noivos. Aquela que você dançou no seu casamento? Ah, eu estava lá. Senão eu já tava dançando aqui.
Demais, né, gente? Olha, muito obrigada. O nosso tempo, né, infelizmente, chegou ao fim. Para encerrar, algum convite? Vocês vão se apresentar por agora? Como é que funciona lá? Vocês se apresentam sempre? Quem quiser entrar em contato com vocês? Temos nossas redes sociais. Fala aí rapidinho quais são. Meu Instagram é oficial.viviane e Facebook Viviane do Acordeão. Fácil. E eu estou responsável pelo evento que acontecerá em Santa Maria de Itibá no dia 2. Tá lá a Viviane do Acordeão como organizadora e eu vou chamar as duas meninas na concertina, porque o festival é de concertina e a terceira idade adora concertina, então não pode faltar. Adora. Muito bom, gente. Olha, muito obrigada a vocês. Foi bom demais, né, meninos? Conhecer um pouco mais dessa cultura tão importante aí para o nosso estado, para o nosso país. A gente fica por aqui, mas temos live, né? Corre lá, programa Vamos Juntas para acompanhar a nossa live, para a gente conversar mais um pouquinho. A gente se vê no programa que vem. Vamos encerrar com música? Vai lá, amor. Então vamos lá, mais um pouquinho de música. Igu foda kruja, konegal kruja, kaka pluja, igu foda kruja, igu foda schwarz, vi drinka immer Schnaps. Kaja drink så Schnaps, igu foda schwarz, igu mina vilam hara negaro schimla, kasa na schimla, igu mina vilam.